Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita satisfação, com muita alegria, cumprimento a todos, através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria, para iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossa vida, pelo Teu cuidado por nós, pela Tua direção, pelas Tuas bênçãos e a Tua proteção. Perdoe aonde quer que tenhamos faltado contra Ti. Conduza-nos à superação de nossas dificuldades e que tenhamos condições de sermos hábeis lutadores para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nos dirija durante o estudo da Tua palavra, é o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, de forma especial, temos a conclusão do último trimestre de 2015. O tema sobre os escritos do profeta Jeremias. E sempre quando termina um trimestre, eu tenho por hábito fazer uma síntese do trimestre todo. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrir a lição no índice, para que pelo índice possamos acompanhar essa síntese do trimestre. A primeira lição nós estudamos o chamado profético de Jeremias. E isso nos trouxe uma lição que nós também temos o chamado. Jeremias teve o chamado dele, todos os personagens da Bíblia tiveram, mas nós hoje somos os personagens atuais das Escrituras Sagradas, para mostrar o que os antigos escreveram e o nosso testemunho, uma Bíblia viva, aberta, lida e relida pelos homens. Na lição 2, nós estudamos sobre a crise interna e externa. E aprendemos com aquela lição que só o Senhor nos habilita a sermos vitoriosos em qualquer circunstância, em qualquer crise, a atravessar qualquer tempestade. Na lição 3, os últimos 5 reis de Israel. Descobrimos que só o primeiro deles, desses últimos 5, aproveitou, que foi Josias. Os demais, lamentavelmente, tudo que eles fizeram foi encobrindo tudo de bom que Josias tinha feito, levando Judá ao caos, ao fim de sua história, como nação. Quarta lição, repreensão e represália. Começamos a entender nessa lição que mesmo dentro da igreja, como Jeremias no meio do seu povo, começou a ser perseguido pelos seus líderes, pelos seus irmãos de igreja, que também nós, da mesma forma, que servimos a Deus em espírito e em verdade, corremos esse risco onde quer que estejamos. Porque a igreja não é o céu. A igreja é uma UTI. O céu está lá. E bem longe, terceiro, como disse Paulo, fui o terceiro céu. Aqui não. Quanto mais desce, mais ruim. Aqui estamos vivos pela graça de Deus. O mundo não foi destruído graças à presença dos seus servos no mundo inteiro, que tem cumprido com a missão que ele pediu um dia. E em breve Jesus voltará para levar os seus. Mas a perseguição acontece dentro da igreja. E lamentavelmente, conforme diz a pena inspirada, naquele dia da grande perseguição, muitos que ali estão se tornarão nossos piores inimigos na última grande perseguição. Não deixa de ser uma lição marcante. Depois, na lição 5, mais tristezas para o profeta. Vimos que a história do profeta Jeremias, quanto mais ele apegava e pregava, quanto mais ele se apegava à palavra, mais ele pregava a palavra, mais ele mergulhava na crise, mais era rejeitado, mais ele era odiado. É assim mesmo. Mas com Deus na causa,
Sendo Deus conosco, quem será contra nós? E assim o profeta avançou até a vitória final. E nós também deveremos avançar sempre. Na lição 6, atos simbólicos. Vimos várias figuras importantíssimas, desde os rituais sagrados até os sinais proféticos contemporizados por Jeremias em seus dias, como o cinto de couro, a botija de barro e coisas do gênero, que nós jamais deveríamos deixar de dar atenção às pequenas coisas da vida, dirigidas por Deus para chamar nossa atenção, nos despertar advertência em nossa conduta. Na lição 7, a crise continua. Vimos que aqui nessa altura da crise, o profeta Jeremias, além de agravar a rejeição que ele já vinha sofrendo do seu próprio povo, dos líderes da sua igreja, notamos que ele começou a ser agredido fisicamente. Isso é muito sério. Na lição 8, as reformas de Josias. Lamentavelmente, com tanta glória e beleza, foram embaçadas pelos seus sucessores. Coisas que acontecem hoje em dia, quando cristãos que se dizem conhecedores das Sagradas Escrituras ou portadores dessa Bíblia na sua mão, cometem mau testemunho diante do mundo e trazem esta mesma imagem de embaçar o cristianismo, de embaçar a palavra de Deus, de embaçar a conduta cristã. Já ouviu dizer que piolho na cabeça de crente é urubu? De fato, isso é verdade. Todo mundo faz coisa errada por aí e fica do mesmo jeito. Mas o cristão, o crente, ele é conhecedor da palavra. Um piolhinho vira um urubuzinho rapidinho. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã, fique esperto. Nós somos soldados de Cristo e precisamos de ter um cuidado especial em nossa conduta, para a honra e para a glória de Deus. Não é fácil porque vivemos num mundo de pecado. Não é fácil porque somos pecadores. Não tem diferença nossa para pecador nenhum, mas nós somos pecadores. Por isso, precisamos ter muita atenção para evitar deslizes, principalmente que atinjam o semelhante que Deus está trabalhando há tanto tempo, entregou o Filho no Calvário para trazer a conversão. Lição 9, o jugo de Jeremias. Aqui nós vimos Jeremias colocando aquela cangaia de madeira no pescoço, atravessada. Cangalha essa, jugo esse de madeira, que aquele indivíduo sem classe, aquele falso profeta, foi lá, pegou e tomou de arranco do pescoço dele, quebrou. Jeremias tentando mostrar o que aconteceria com relação à Babilônia, que o rei de Babilônia nos colocaria sob servidão, mas o falso profeta tentando inverter tudo, dizendo que não, nós vamos quebrar o rei no meio, e vamos recuperar o nosso povo que está para lá, vamos resgatar eles, vamos redimi-los, vamos recuperar os vasos do templo. E maltratou e humilhou Jeremias em público. Jeremias foi embora, tristinho, e Deus mandou ele voltar e falar para eles que era de ferro. E de fato, o jugo de Jeremias foi doído, irmãos. Mas o de Judá ficou muito mais doído. E todo mundo que enfrentar a palavra de Deus e a vontade de Deus, todo mundo é livre. Deus não obriga ninguém a servir. Mas lembre-se, Deus não é obrigado a aceitar ninguém lá no céu. O céu é um lugar para pessoas preparadas, que aceitam serem preparadas por Deus. Porque por nós mesmos somos incapazes. O tempo todo. Somos que vivemos nesse mundo, somos pecadores e mortais. 100% do tempo que estamos aqui. Contudo, sujeitos à luz. E se aceitamos a luz,
nós vencemos a cada dia. Não é para a vida inteira. Não é salvo, salvo para sempre, vivo, vivo para sempre. Não. Como diz Salomão, dia de plantar, dia de colher, dia de nascer, dia de morrer. Deus, na sua onisciência, sabe o dia de tudo, de começar e de terminar. Mas você, que está livre, eu que estou livre, escolhemos se queremos acelerar ou se queremos prolongar. Viver, aproveitar a vida, não é fazer de tudo, comer de tudo. Muito pelo contrário. É fazer aquilo que faz bem. Comer aquilo que faz bem, beber aquilo que faz bem. Não é fácil. É uma luta. Mas Jesus disse que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Lembre-se disso. Nós precisamos pegarmos nesse arado e olharmos só para frente. Ao aceitarmos o chamado, não temos que olhar para trás mais. Fiquem atentos. Não é fácil. Por isso que Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue a si próprio. Tome a sua cruz e siga-me. A caminhada para o Calvário é longa e não é fácil. Mas a glorificação da vitória em Cristo não tem dinheiro que pague. Vale a pena tudo. Para voltarmos a fazer parte da eternidade. Para sermos reintegrados à eternidade. Do lugar que nunca a nossa raça deveria ter saído. Qualquer jugo vale a pena. E não é só sofrimento. E não é só jugo. A nossa vida está cheia de beleza. A nossa vida está cheia de amor, do amor divino nos circundando e nos influenciando em nossa relação para com o nosso semelhante. Para que possamos a cada dia virarmos a página de nossas vidas de maneira acertada, de maneira melhorada, de maneira mais reestruturada e mais fortificada para vencer o próximo dia. A destruição de Jerusalém, lição 10. Infelizmente, foi inevitável. Foi inevitável nos dias do profeta Jeremias. Lamentavelmente, daí a alguns anos o Messias viria, seria rejeitado. Infelizmente, após 39 anos, menos de 40 anos, depois da morte de Cristo e ressurreição e ascensão, lamentavelmente, Jerusalém seria destruído novamente. E o povo judeu só voltaria a ter independência nacional depois da Segunda Guerra Mundial. A lição 11, a aliança. O arco-íris, que está lá no céu, marcando, toda vez que tem uma chuva, daqui e dali ele aparece. E é um sinal, biblicamente confirmado, de que Deus jamais destruiria a terra de novo com água. Formou um pacto, uma aliança muito sagrada na relação da divindade com a humanidade caída. E focado nesta aliança, nessa promessa, muita coisa aconteceu e tem acontecido e continuará acontecendo. Como aconteceram os rituais, as promessas, desde Adão até os nossos dias, e que estão firmes até hoje. Figuras, cerimônias que já passaram e outras que ficaram, como Santa Ceia, como lava-pés, a cerimônia da comunhão, que continuam como figuras atuais, nos ensinando a humildade na relação uns com os outros e a consagração na aproximação com a divindade, para evitarmos de rejeitar o sacrifício do Calvário. Dentre outras cerimônias, como o batismo, que simboliza também a morte do velho homem, nós não podemos abrir mão dessa aliança em momento algum de nossas vidas. Lição 12, de volta para o Egito.
Aqui, irmãos, foi o desfecho dos remanescentes daquela época, a volta para o Egito. Eles teimaram com Deus e voltaram para onde Deus disse que não era para voltar. Israel um dia saiu de lá para ir para a terra prometida. E no meio do caminho o tempo todo criando caso, querendo voltar para o Egito. Aqui eles já estavam na terra prometida. Ao invés de se arrumarem, de se ajeitarem com Deus, preferiram fugir da terra prometida fazendo um êxodo contrário, de volta ao Egito. E ainda mais, não ia passar por onde passou Moisés, andando mais de 2.000 quilômetros pelo deserto do Sinai, e depois cortar o Mar Vermelho. Passaram pela, entre aspas, facilidade de descer pela faixa de Gaza, pouco mais de 600 quilômetros. E na época ali era um bloqueio pelos filisteus, que eram aliados dos egípcios, por isso Deus evitou a carnificina do êxodo de Moisés de passar pela faixa de Gaza, subindo da terra prometida. Por isso passou pelo deserto do Sinai. Agora não, eles voltaram. E toda uma aliança formada, né? Em todas as alianças que o Egito tinha, até na Palestina, onde eles estavam. Pensem bem, como o diabo tenta demonstrar que as coisas são muito fáceis para quem quer ficar no mundo, mas para descer direto na boca do dragão. Porque o diabo, se deixasse por ele, ele faria do planeta Terra um cemitério vivo. Se ele trata bem alguém, é para destruir. Na hora que não aproveitar mais nada para ele, ele joga fora. E isso é que significa voltar para o Egito, onde que temos que marchar para prevalecer na terra prometida, ou para alcançar a terra prometida. A última lição, lições de Jeremias. Aqui nós tiraremos memoráveis marcas dos ensinos inspirados que esse profeta nos deixou registrado. De cara, Jeremias 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Não tem dúvida que aqui está se tratando do Messias, daquele que lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 5, que diz que o dragão perseguiu a mulher que haveria de dar à luz um filho, para que dando ela à luz um filho, lhe tragasse o filho. E a mulher deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse foi arrebatado para Deus e o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. Por que vara de ferro? Juízo. Ele seria o Messias, seria o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, morreria morte eterna, como diz Apocalipse 1:5, foi o primogênito dos mortos, que é o único que morreu morte eterna. Ninguém morreu morte eterna no universo até hoje, só ele. Quando a cidade santa descer lá do céu com todos os justos dentro, após a nossa ida para o céu, que Jesus vai voltar, agora nos nossos dias, e vamos para o céu. Vamos passar 1000 anos lá, conforme diz Apocalipse 20. Quando voltarmos de lá, a cidade santa vai descer aonde é o Monte das Oliveiras hoje, lá no Oriente Médio. E aí nos diz que os ímpios ressurretos, sob o comando de Satanás, vai cercar a cidade santa para atacar. Mas vai chover fogo e enxofre do céu e destruir para sempre. Aí, todos os ímpios, juntamente com Satanás, de uma única vez, vai acontecer o único inferno previsto na Bíblia de uma vez por todas, para liquidar para sempre com o pecado e pecadores. Não vai ficar nem raiz e nem ramo. Como o fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra. Não está queimando até hoje. Vai queimar. Vai destruir tudo. Não vai ficar nem raiz e nem ramo. E nós vamos sair e pisar na cinza dos ímpios. Sabe, irmãos? É algo muito sério. O juízo de Deus. O dia da ira de Deus. Esse dia foi manifestado no dia
que explodiu o dilúvio. Esse dia será manifestado no dia que Jesus voltar. E esse dia será manifesto novamente, depois que a cidade santa descer. Pense nisso, meu amado irmão. Para não fazer parte dos ímpios, não vale a pena. Fazer parte dos justos. Segundo tema, o Senhor de Jeremias. Se observarmos alguns textos bíblicos citados por Jeremias, escritos por Jeremias, como Jeremias 2,13, mostra uma troca estúpida as pessoas faziam, de trocar o Senhor das águas vivas, que é uma água viva, uma fonte de água viva, por cisternas rotas. Ao invés de ir na água viva, pegar água viva, para se tornar uma fonte a jorrar no peito, como Jesus disse para aquela samaritana, muitos preferiam ficar cavando cisternas rotas, que ao aparecer água já sumiria logo. Pense nisso, não vale a pena, irmão. Nós vimos também em Jeremias 5,2, com relação a essa cisterna rota, a água da vida, pense que sem Deus não somos nada. Somos livres para viver essa vidinha comum aí, morreu, acabou. Agora vamos colocar na prática. Já pensou num desfecho na sua vida, morrendo de sede? Você já passou sede alguma vez? É exatamente isso que vai acontecer com quem virar as costas para Deus. Porque a nossa vida está nele. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida senão por mim. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Não vale a pena. O próprio Deus demonstra isso. Não existe forma de vivermos independente de Deus. Nós somos criados para ficarmos conectados nele. Ele é a videira, nós somos as varas. Nós somos um corpo só. Só que ele é a nossa cabeça. E por isso usufruímos da vida. Pense nisso, meu amado irmão. Vivemos em função dele. E ele vive em função da gente. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Nos amou a tal ponto de dar o seu único da espécie, para não nos perdermos de vez, não sermos exterminados, para ter um grupo de remidos, de escolhidos, de justos, de remanescente, que possa ser reintegrado à eternidade. Pense nisso, meu amado. Você faz parte disso, eu faço parte disso. Terceiro tema, os rituais e o pecado. Aqui tivemos lições interessantes ao analisar Jeremias capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 1 ao 10, que cultos e orações confundidas com teto de igreja é muito antigo. Confundidas com forro de igreja, isso é muito antigo. Sabe por quê? Quando a gente ajoelha para orar e não está conectado com Deus, não está vivenciando com Ele, não está conversando com Ele de fato, a nossa oração não passa do teto. É um PVC, é uma laje. Fica ali no teto, não chega no trono da graça. E muito menos de volta com bênçãos. Servir a Deus com ironia, servir a Deus com hipocrisia, ser cristão só dentro da igreja, só a título de rótulo, mas lá dentro não tem nada que o rótulo fala. Isso nunca prestou. Nunca teve futuro, é perda de tempo total. Servir. A adoração com hipocrisia é perda de tempo. Servir ao Senhor é indispensável. Além da adoração sincera, uma dedicada, uma amorosa e honesta relação com o semelhante. Ter certeza de que o semelhante ao nosso redor está bem como você e eu. Isso é muito importante. E lembrar que outros que não estão ao nosso redor, mas precisam também ser alcançados. Com as nossas ofertas, com os nossos dízimos que alcançam e avançam, fazem a obra de Deus avançar. É fundamental
a espontaneidade, a voluntariedade nesse contexto. Mas é indispensável a participação com as próprias mãos na obra do Senhor, em prol do semelhante. Tudo isso engloba os princípios e metas de uma verdadeira religião, que nos religa ao reino, que nos religa ao eterno Deus. Quarto tema, 12, olha o que diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pense nisso, meu amado irmão. Que a salvação é individual. Se observarmos aqui, por exemplo, em Jeremias 17:7, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pense que lição maravilhosa que o profeta nos deixou registrado. Confiar e ter a esperança nele. Não tem obstáculo que não venceremos. Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, para dar a cada um segundo o fruto de suas ações. Olha que coisa sábia, irmãos. Ele esquadrinha nossa mente, sabe os nossos pensamentos e as nossas tendências e os nossos propósitos, de forma inabalável, indiscutível e inquestionável. E prova o nosso coração, nos dando o livre-arbítrio, para assistir a nossa escolha. Se nos agregarmos a Ele, Ele nos dá poder para encontrarmos o escape. Como disse Paulo, não tem ninguém aprovado além de suas próprias forças. Certamente, com a aprovação, tem o escape. E ficar atento. Se está conectado, vai ver o escape, vai sair. Do contrário, vai entrar em desespero e parafuso. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Se não buscar de todo o coração, não acha mesmo. Vai falar com Deus? Precisa ser conectado em espírito e em verdade. Jeremias 9:23 e 24. Nossas posses, nossos dons, nossos talentos, não nos garante independência do Senhor. Tudo o que temos é dele. Somos um mordomo fiel que administramos os dons que ele nos dá. Tempo, talento, tesouros e templo. Pense nisso, meu amado irmão. Que um dia o Senhor dos talentos virá e nós teremos que prestar contas. Quinto tema, a decadência dos ídolos. Tudo sem Deus perece e só nele temos vida. Qualquer coisa que adoremos mais do que a Deus, que colocamos entre nós e Deus, se tornam formas loucas, nécias, de andar nos caminhos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O jovem rico, o único mandamento que ele transgredia era esse. Adorava outros deuses diante de Deus, o resto tudo ele guardava. E Jesus provou para ele que ele adorava outros deuses diante de Deus. E ele saiu triste e foi embora. Não é pecado ser rico, ter bens. Pecado é ser escravo da riqueza. E lembrar que os bens, os talentos e os dons, tudo pertence a Deus. A nossa vida sem Deus é uma vaidade absolutamente passageira e mortal. Pense nisso. Não vale a pena, irmãos. Temos que servir em espírito e em verdade. Para a honra e glória de Deus e salvação nossa na tua glória. Sexto tema, o remanescente. Aqui vimos que os de Judá retornaram para o Egito para morrer. Os de nossos dias devem sair do Egito, os que no Egito estão, no Egito do mundanismo, do pecado. E devem também sair da Babilônia,
mas da Babilônia espiritual, da prostituta de Apocalipse 17, que está no estado de embriaguez, porque tem consciência da verdade, e no Apocalipse está sendo chamado de morno, e está a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. Porque ébrio, nas Sagradas Escrituras, não vai ter no céu, nem espiritual e nem literal. Preste atenção, para que não entre nesse caminho, que ele não tem volta. Só Deus para tirar um filho pródigo do chiqueiro e trazer de volta ao céu. Mas precisa de ter conexão com ele, aceitação e tudo. Pense nisso, meu amado irmão. 7º tema, a graça verdadeira é insubstituível. Nesta semana, nesta lição, nós vimos o problema da graça barata, o engano de que o ritual religioso sem mudança de coração é suficiente para cobrir pecado. O que é verdadeira graça em contraste com a versão barata e inútil e enganosa dessa graça barata? Meus irmãos, essa graça de segunda classe, de segunda linha, essa graça de imitação de coisa original, não vale nada. A verdadeira graça aponta para o céu, para o reino eterno. Essa graça barata aponta para a desgraça, porque quando saímos debaixo da graça de Deus, estamos virados para a desgraça, porque o dia que a porta da graça fechar, quem está com Deus está. O sujo que se suja ainda mais, e o santo que se santifica ainda mais. Mas o imundo mergulhou na desgraça e vai receber as 7 últimas pragas. Mas o justo estará selado. O injusto, por decisão própria, escolha própria, optou pela desgraça. De que lado você vai ficar, irmão? De que lado você vai ficar, minha irmã? Do lado da graça barata? Ou do lado da graça verdadeira e genuína? Que Deus abençoe a mim e a você. Santo Deus, muito obrigado por mais um trimestre que nos trouxestes lições tão maravilhosas para as nossas vidas. Capacita-nos, fortaleça-nos a sermos cumpridores da Tua palavra e dos Teus propósitos para cada um de nós, para que os nossos caminhos possam ser caminhos firmes e retilíneos em direção ao Teu reino. Que naquele grande dia nós, os nossos lares, representados nesta oração, possamos ser contados entre os escolhidos que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Onde eu vi Jerusalém, o trono do Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai ao Santo Grey, hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Então o sonho se alterou, não mais o